analisar os casos que são mais clássicos. São os casos do Papa Libério, do Papa Honório e do Papa João XXII, que são acusados de terem ensinado heresias. Bom, nós temos o primeiro caso, que é o caso do Papa Libério. O contexto é a crise ariana. A crise ariana não foi, meus caros, uma disputa acadêmica tranquila, em que estavam os teólogos debatendo como se estivessem na Universidade de Colônia, conversando em grande nível. Foi um terremoto que abalou os bispos, os sínodos, envolveu imperadores, populações. A pergunta era muito séria, era cristológica. Cristo é verdadeiramente Deus? Cristo é consubstancial ao Pai? Cristo é somente uma criatura excelsa? O Concílio de Nicéia definiu o dogma do homoousios, ou seja, ele é da mesma substância do Pai. Porém, a política imperial não aceitou. Então, houve muita pressão para suavizar os termos, produzir fórmulas que fossem intermediárias, expulsar bispos que fossem resistentes, instalar outros bispos que fossem mais acomodados com a doutrina. E é aí que entra o Papa Libério. Libério foi Papa de 352 a 366, sofreu uma pressão imensa do imperador Constâncio II. Porque o imperador queria pacificar o império com um consenso de meio termo. O ponto de tensão era Santo Atanásio, que era um símbolo da resistência nicena. Para o império, era importante eliminar Atanásio para que houvesse condição de paz, ou seja, era um problema político. Libério, ele resiste a condenar Atanásio, sustenta a fé nicena, num primeiro momento, mas surge um momento que é desconcertante. Há relatos de que Libério, sob coação, exílio, isolamento, ameaça, teria assinado uma fórmula ambígua ou aceitado alguma concessão. E isso se torna a prova pronta, né, para dizer que Libério é um papa herético. Só que o caso é muito complexo. Existem controvérsias sobre os documentos, visões divergentes do assunto e, sobretudo, sobre o conteúdo exato do que foi assinado, em quais circunstâncias. O ponto teológico decisivo é outro. Ainda que se admita que o Papa Libério foi fraco e cedeu em algo, isso não equivale ao que os acusadores pretendem provar. Porque uma coisa é você ceder por pressão política e assinar uma forma ambígua, agindo com medo. Outra coisa é você ensinar solenemente à igreja inteira uma heresia como se fosse norma de fé. Na crise ariana, o drama foi justamente esse. Fórmulas de compromisso eram fabricadas para evitar clareza. Isso mostra o perigo real. Não é o Papa assinou heresia, mas a prova da crise produziu ambiguidades e pressões políticas brutais. Ou seja, Libério pode ser apresentado como um caso de fraqueza humana sob coação, mas não como alguém que ensinou heresia para a igreja inteira. E pior ainda, se você transformou o Papa Libério num papa herético normal,
Você está simplificando a coisa num nível absurdo. Ora, quando alguém sente que esses casos já começam a se tornar, digamos assim, patológicos, né? Nós precisamos ter muita sensatez. Por exemplo, nos círculos da Fraternidade São Pio X, se repete com frequência que o Papa Libério teria aderido, ainda que parcialmente, ao arianismo e que teria injustamente excomungado Santo Atanásio. E que, por isso, teria sido o primeiro Papa a não ser canonizado. Eu mesmo escutei isso em ambiente lefebriano. A função dessa narrativa é muito clara. Se um Papa pode errar gravemente contra a fé e contra um santo, Santo Atanásio, e se esse santo pôde resistir contra Roma e, inclusive, ser excomungado pelo Papa, então João Paulo II pode ser chamado de novo Libério e Monsenhor Lefebvre pode ser chamado de novo Atanásio. Esse é o objetivo dessa retórica. Agora, eu gosto muito do testemunho de Pete Ver, ex-membro da Fraternidade São Pio X, que nos conta o que aconteceu com ele. Ele descobriu dentro de uma fonte que a própria fraternidade lhe vendera algo extraordinário. Ele lia o Denzinger, que lhe foi dado na fraternidade, se deparou com a indicação São Libério, que aparecia ali. Ele falou, não, isso é um erro topográfico, né? Vamos deixar para lá. Continuou lendo e chegou a uma encíclica, uma epístola de Santo Atanásio intitulada A Ortodoxia do Papa Libério, na qual eu falei Atanásio, né? É na verdade Santo Anastácio, na qual ele afirma que a fé de Nicéia não foi contaminada por blasfêmia e inclui o Papa Libério entre os bispos que suportaram com alegria o exílio por causa dessa fé. Então, ele se faz uma pergunta. Eu devo acreditar no que estão dizendo agora, na modernidade, que o Papa Libério foi um herege, ou no testemunho romano antigo de um Papa santo e que estava mais próximo dos fatos? Então ele concluiu que deveria aceitar o testemunho de Santo Anastácio. Ou seja, quando a prova, entre aspas, do mito vem de leituras facciosas e tardias, e o testemunho antigo e coerente vai na posição contrária, o mito é que tem que ser justificado, e não o contrário. Por isso, nós temos a análise crítica das 3 cartas que são atribuídas a Libério, que, nesse caso, é bastante decisiva. O sustentáculo mais repetido para dizer que o Papa Libério excomungou Atanásio é o conjunto das 3 cartas atribuídas a 357, citadas a partir do Denzinger como Studens Pace, Denzinger 138, Prodeifico, Denzinger Hünermann sempre, né? 141, e Quia Schio, Denzinger Hünermann 142. E aqui o discurso militante dos fanáticos já vai trapacear.
Se está no Denzinger, então é Libério. É Libério, então é fato. É fato, então Roma excomungou Atanásio. E por isso, daí se conclui, Lefebvre pode ser comparado com o Santo Atanásio. Só que o Denzinger não é um sacramento de autenticidade histórica. As edições modernas já colocam notas críticas e a autenticidade dessas cartas é altamente questionável. Desde cedo, alguns estudiosos notaram que essas cartas aparecem num fragmento com interjeições de copista e contradições com cartas autênticas. A Enciclopédia Católica, Don John Chapman, resume que as 3 cartas são claramente falsificações, compostas para ocupar a posição atual. E o verbete ainda registra que Hilário de Poitiers empenhou-se em provar a espuriedade de Studenspathe, o que faz dele testemunha forte da inocência de Libério. Em segundo lugar, catálogos críticos marcam como espúrias essas cartas. Repertórios críticos, como o sistema clássico de Jaffe Kaltenbrunner, registram as peças atribuídas com marcações de espúrias. Espúria é quando ela não é autêntica, né? E a honestidade do catálogo não é canonizar, é justamente não deixar que o número de circulação vire um certificado de origem. Mas o Denzinger não canoniza peças históricas. Um florilégio de fontes magisteriais ou dogmáticas não transforma autenticamente, aliás, não transforma automaticamente em genuíno aquilo que a crítica textual julga espúrio. A autoridade do Denzinger não é autenticadora das cartas, mas simplesmente reunir materiais que são relevantes para o debate. E, frequentemente, ele faz isso com apoio no material crítico. Depois nós temos a própria carta de Santo Anastácio, Dat Mihi Plurimum, que louva a fé de Nicéia e inclui o Papa Libério entre os bispos que sofreram o exílio por causa da fé de Nicéia. Um testemunho romano próximo de Libério e também daquele período da crise. Agora, se por hipótese nós admitirmos que Libério cometeu esse deslize, digamos assim, sob coação imperial e exílio, escrevendo fórmulas ambíguas, isso não coloca no nível de um papa ariano ou como um papa que queira ensinar a heresia como regra de fé. Mesmo que fossem autênticas, as 3 cartas não provam o que os acusadores modernos pretendem provar. E também Santo Atanásio não é o modelo de um bispo sem jurisdição. Ou seja, ele não foi um aventureiro eclesial sem território. Ele era o patriarca de Alexandria. Foi removido do ofício pelo imperador de maneira ilegítima. E o seu projeto não nasce de uma autonomia contra a Sé Romana, mas de fidelidade à Sé Romana e ao Concílio de Nicéia. O eixo é a defesa do conteúdo cristológico confessado em Nicéia. Portanto, Santo Atanásio também não ordenou bispos fora de sua jurisdição. Ele era o patriarca de Alexandria e, portanto, de todo o Egito. E ele ficou contra quem o fazia. Santo Atanásio não ordenou bispos fora da sua jurisdição. Ele era o patriarca de Alexandria e, portanto, ele tinha jurisdição sobre todo o Egito. Ora, essa afirmação, essa realidade já desmonta a tese lefebrista de que em tempos de crise um bispo pode criar
uma própria estrutura sacramental e hierárquica paralela, com a desculpa de um estado de necessidade. Santo Atanásio não é patrono disso daí, ele foi protegido por uma rede eclesial ampla, encontrou abrigo em várias regiões e a sua luta se deu dentro da comunhão católica, atravessando tensões reais, mas sem adotar o princípio da criação de uma estrutura episcopal independente da igreja. Não é o que ele queria fazer. Aliás, a esse respeito, vale a pena conferir a polêmica entre Santo Atanásio e o bispo Melécio. Por quê? Santo Atanásio combateu Melécio justamente por Melécio invadir a jurisdição de outros bispos e sagrar bispos sem jurisdição. E ele o combateu, o deslegitimou e mais, o cisma meleciano também tinha causas doutrinárias, ou seja, para defender a fé de Nicéia. Mas como era ilegítimo, Santo Atanásio combateu. A igreja meleciana perdurou por algum tempo, por uns 2 séculos, e depois acabou. Que é o que acontece com todos esses grupos. Aliás, ainda a esse propósito, Santo Atanásio foi excomungado, segundo o documento, a profissão de fé assinada pelo Papa Libério, sob pressão. Porém, esta excomunhão é posta em dúvida. E mesmo o documento é posto em dúvida. O documento é posto em dúvida, em primeiro lugar, acerca da autenticidade mesmo, se esse documento é real, se ele existe, como um documento assinado por Libério. Também, como foi por coação e no exílio, de certo a validade não existe. Não havia uma pena canônica a ser dada contra Atanásio. Mas ainda, sendo, digamos assim, readmitido a função de bispo de Roma, Libério não ratificou. Não há nenhuma corroboração disso. E, pelo contrário, a profissão de fé que é ambígua, que é na qual Santo Atanásio é excomungado, né? Essa profissão de fé, além de haver a possibilidade de ser espúria, a crítica moderna considera essa hipótese, além de tudo isso, não foi levado a sério. Ou seja, a igreja não considerou aquilo, não teve consequências reais. É um caso muito diferente do que aconteceu em 88. A pena de excomunhão pela sagração episcopal sem mandato apostólico, ela foi criada por Pio XII. E ela existe, está devidamente codificada e, portanto, uma vez consumado o delito, criem-se todas as tergiversações possíveis, a pena é automaticamente aplicada. Não há comparação possível nos dois quadros. Em terceiro lugar, Santo Atanásio defendia o Concílio de Nicéia. Ele não condenava o Concílio de Nicéia. Ou seja, ele não dizia que o Concílio de Nicéia foi um concílio pastoral, que errou, que criou uma nova religião, que a igreja oficial perdeu a fé, etc. Não. Ele deu a vida para defender esse concílio. E
ele lutou contra as interpretações erradas que fizeram das palavras do concílio. E mais, o concílio de Nicéia foi feito em torno de uma única verdade cristológica, clara, definida, dogmática. O Concílio Vaticano II não definiu nenhum dogma, é uma constelação de questões disciplinares, litúrgicas, de ensino, debatidas. Não há paralelismo possível também aqui. Ou seja, tratar o magistério como suspeito por princípio não é o que fez Santo Atanásio. O objetivo dessa comparação é muito mais psicológico e político, ou seja, transformar as sanções em medalhas. Se Atanásio sofreu, então sofrer é sanção de prova de santidade. Transformar a desobediência em virtude. Se Atanásio resistiu, então resistir é correto. Transferir a autoridade. A igreja viva perde o direito de interpretar a tradição e a tradição recortada por um grupo vira o Tribunal Supremo. Depois, normalizar a acusação contra Roma. Se Libério errou, então Roma pode errar. Se Roma pode errar, logo eu posso julgar Roma. E se eu posso julgar Roma, eu posso permanecer católico fora da obediência católica. É um argumento completamente descabido. Por quê? Porque a igreja existe sobre o princípio petrino. Então, o mito de Libério é uma falsificação calculada para legitimar as atitudes rebeldes do bispo Lefebvre. E para que ela funcione, você precisa falsificar Libério, falsificar Atanásio e falsificar a crise ariana. Ou seja, você precisa de um Libério ariano, de um Atanásio excomungado por Roma, como precedente normativo para legitimar uma eclesiologia da resistência permanente. Quando a gente retira essa base, o paralelismo deixa de existir e o argumento se mostra exatamente como ele é, como um amuleto. Ora, isso já desmonta a maior parte desse mito que, desgraçadamente, o pessoal lefebriano defende com unhas e dentes, né?